Boa noite. Fico muito feliz por ter a oportunidade de ter sido convidado por essa casa para desmistificar uma expressão cultural que é tão marginalizada, não somente no município de Propriá, mas no país como um todo. Gostaria de agradecer ao presidente da casa, o vereador Samuel da Cunha Menezes, ao vereador Ronisson, em nome de quem eu parabenizo aos demais, ao público presente e aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e pela FM 104. Gostaria também de agradecer a toda a comunidade galista, em particular aos membros da Associação Sergipana Mura. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Alberto. Eu sou pedagogo com habilitação em educação infantil, sou especialista em direito educacional e neste município eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto pioneiro no estado de Sergipe, onde Propriá sediou um polo chamado ETEC Sergipe. Na oportunidade, tive a felicidade de conhecer 3 excelentes professoras desse município, a professora Bertilene, a professora Josicleres e a professora Rosa. Vocês não sabem o quanto o galismo agradece por essa oportunidade. Hoje, esta casa tem a oportunidade de fazer a diferença na avicultura esportiva sergipana. Antes de iniciar o amparo legal sobre o projeto do vereador Ronisson, eu gostaria de fazer um pequeno apanhado histórico para que vocês pudessem compreender a existência deste animal dentro das relações humanas. Os primeiros registros dessa ave nas relações com o homem data de 5.000 anos. Aconteceu os primeiros encontros arqueológicos na civilização do Indo, hoje onde está ali localizado o Paquistão. Existem também relatos nos códigos filosóficos brahmanês na Índia, conhecido como Código de Manu, século II ao século II a.C. e século II depois de Cristo. Com o advento das grandes navegações, os fenícios, os cartagineses começaram a disseminar essas aves em outros continentes. Com a chegada dos colonizadores, na América começa a povoação desses animais. E existe um relato muito importante na tese de doutorado do Misael Costa Correia, um doutor da Universidade de Santa Catarina, onde ele apresenta um relato de um erudito espanhol chamado Fernando Duro, em que ele descreve que na carta que Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de Portugal, ele relatava nessa carta qual era a sensação que os nativos tinham quando eram presenteados com esses animais. Isso para demonstrar que esses animais estão presentes na nossa povoação desde o processo de colonização no Brasil. É importante lembrar também que esses animais eles não estão presentes apenas nesses relatos de historiadores. A própria igreja, em uma liturgia muito marcante, que mesmo aqueles que não são cristãos compreendem, enaltece a figura desse animal, que é a missa do galo, tão conhecida por todos. Por que esse animal é tão celebrado? Existe uma passagem de Sócrates, que ele estava dialogando com seus alunos, e ele zombou de um ritual que estava sendo feito ao deus Esculápio. E no momento que ele tomou cicuta e estava ali agonizando, prestes a morrer, ele pediu que um aluno pagasse o galo a Esculápio. Ou seja, essa ave ela está presente no imaginário popular, nas relações com a religiosidade. A mística desse animal é muito importante. E o que é que o vereador Ronisson busca na cidade de Propriá? Assegurar o que está posto na Constituição. O que ele busca é apenas a manutenção da criação e manejo de um animal que está assegurado na Constituição. O artigo 215 da nossa Constituição ele é bem claro. O Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso da cultura nacional. E prestem atenção no verbo. Apoiará e incentivará a valorização e a difusão de todas as manifestações. Ainda no artigo 215 da Constituição, o parágrafo 1º traz o seguinte: o Estado deve proteger as manifestações culturais, sejam elas indígenas ou afro-brasileiras, e o Constituinte ele foi bastante feliz quando ele coloca aqui:
e das de outros grupos que façam parte do processo civilizatório nacional. Como eu mencionei no apanhado histórico, esse animal está aqui desde o processo de colonização. Por isso, o Constituinte fez questão de assegurar um amparo legal na própria Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente, ele também contempla a manutenção dessa espécie. O que é que diz o artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum, indispensável para que presentes e futuras gerações possam desfrutar do mesmo. Existe um estudo da biologia que diz que uma espécie, por mais próxima que seja, ela não substitui a outra. Então, o que o Ronison busca é ratificar uma portaria que já foi sancionada no Diário Oficial da União, no dia 21 de novembro de 2018. Então, o que o município de Propria está buscando é apenas ratificar uma lei, que nas escalas das leis é a mais inferior, mas uma portaria é uma lei. O que ele está buscando é apenas ratificar o direito de continuar criando esses animais, sem correr o risco da incompreensão dos órgãos de fiscalização e controle, que no passado adentrava os criatórios e conduzia os animais, mesmo ferindo o ordenamento jurídico. O que é que diz o artigo 225, no inciso 2º? Observem que eu não estou trabalhando com ilações, a gente está trabalhando com o que está na Constituição, que é a lei maior do nosso país. O inciso 2º, ele diz que é responsabilidade do poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Esse animal, ele pertence à fauna brasileira, considerado como um animal doméstico, e está assegurado na Constituição como um banco genético importante. O nobre vereador é veterinário e tem conhecimento. Houve um surto de gripe aviária no nosso país. Hoje o Brasil é o maior exportador de frango de corte do mundo. E esse animal, esse galo combatente, foi quem forneceu o banco genético para um melhoramento na rusticidade das aves comerciais. Porque esse animal ele tem peculiaridades que só compreendem quem convive de perto. São animais resistentes. Agora mesmo está sendo desenvolvido um estudo em Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, onde está trabalhando com amostras de sangue desses animais em todos os países onde ele existe, com a finalidade de comprovar que a belicosidade é uma característica natural e descobrir por que eles têm a capacidade de regeneração tão acelerada, para direcionar como forma de ajudar os diabéticos. Então você observe que toda espécie ela tem sua importância e por isso a Constituição pede que seja assegurado. E o que Ronison vem buscar é apenas ratificar o que está na Constituição e nenhuma portaria que já foi sancionada. O que é que diz o inciso 7º ainda da Constituição Federal? Devemos proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. E o que ele está buscando na lei? Apenas assegurar o que está na Constituição. Inclusive, tem um artigo que ele pede que, em eventuais ocorrências dos órgãos de fiscalização e controle, que o órgão municipal seja informado. Vocês estavam há pouco debatendo sobre a responsabilidade do município. O artigo 23 da Constituição, eu trouxe aqui uma informação, ele diz que é responsabilidade do município, em parceria com a União, legislar sobre floresta, fauna, flora. Então, o que o Ronison vem buscar através desse PL é apenas, mais uma vez, ratificar o que está na Constituição. É incumbência, sim, do município legislar sobre essas ações. E o que ele está buscando? É apenas ratificar. O nobre veterinário vai compreender sobre o que eu estou falando. Os demais, eu falo ele porque é da área dele. A União Mundial de Veterinária determinou 5 liberdades animal. E o projeto de Ronison agrega esses 5 itens. Qual o primeiro deles? O animal deve estar livre da fome e da sede. Quem já teve a oportunidade de visitar um criatório de aves combatentes se surpreende. Esse animal precisa ser melhor compreendido. Eu estou há 2 anos fazendo entrevistas com proprietários de casas agrícolas para apresentar um trabalho
onde eu irei informar qual é a participação econômica da avicultura esportiva sergipana no agronegócio sergipano. Isso se estende à inclusão, porque existe a mão de obra, o criador ele tem 1, 2 funcionários, tem deles que tem 3 funcionários, e eles estão na informalidade porque não tem uma lei que regulamente. Então, o que a gente está buscando é trabalhar dentro do que preconiza o ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com os avanços mundiais, a exemplo da Associação Mundial de Veterinária. O item 2 está livre do desconforto. Quem conhece um criatório de aves combatentes sabe que todos os dias esse animal ele é traquejado. Ele é pego pelo tratador, ele é banhado, ele é colocado para caminhar. Tem todo um rito que só compreende quem já teve acesso ao manual Mura, que ali está discriminado pela autoridade no Brasil, que é a CTBE, a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal, do Ministério da Agricultura. Eles emitiram um parecer reconhecendo essa ave, que é a portaria 1998. O terceiro item, estar livre da dor e do sofrimento. Tudo que o criador preconiza no seu criatório é dar o máximo de zelo e cuidado aos seus animais. Jamais a dor vai estar atrelada a um criatório de aves combatentes. Quarto item, livre do medo e do estresse. O animal, quando ele não é manipulado, quando ele não é colocado num passeador, quando ele não é banhado, devido à belicosidade ser uma característica natural, muitos deles se automutilam. Eles se beliscam, eles começam a bater na gaiola, ele fica agressivo com o tratador. Então, por isso que tem que ter esse trato todos os dias. O último item, o quinto, estar livre para expressar o seu comportamento natural. Então, o que o criador faz é apenas estar em consonância com o que a Associação Mundial de Veterinária recomenda. Existe também, na Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 29, parágrafo 3º, validando o reconhecimento deste animal como uma espécie nativa. Prestem atenção ao texto. São espécies da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e qualquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida correndo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Esse animal, ele nasce, cresce e morre no criatório. Então, é inegável que é reconhecido como uma espécie nativa. Os criadores são os verdadeiros conservadores e preservadores dessa espécie, que tem uma importância muito significativa dentro da fauna brasileira. Como eu mencionei, está sendo usado como experimento para estender para o tratamento dos diabetes, ajudou ao Parque Avícola Nacional em melhorar a resistência das aves comerciais. A portaria 1998 do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele traz as características e as peculiaridades de como lidar com esse animal. Então, esse manual, ele vem todo regrado, ele trata do manejo, da criação, a incubação, alimentação, principais doenças, profilaxia. Então, assim, é um livro muito completo que foi destinado para que os criadores desses animais se apropriassem dessas informações para dar as melhores condições aos animais. E é o que a gente, na condição de presidente da associação, está fazendo. Não apenas em Propriá, mas no estado como um todo. Inclusive, já fomos a Brasília e estamos recebendo agora um convite para ir a Fortaleza, trocar experiência com outros criadores e outras associações para despertar esses criadores para a importância dessa luta de classe. Porque hoje o galismo é visto no Brasil com preconceito, existe um estigma muito grande, e para que a gente consiga elevar o nível de empoderamento, é indispensável que nós tenhamos nas casas legislativas representantes que possam nos conceder essas oportunidades para desmistificar. Porque o que existe na realidade é um preconceito velado, aonde falou em galo de briga, já se pensa em quê? Crueldade e maus tratos. Não se leva em consideração a cultura, a simbologia, o valor, a presença no imaginário popular que retrata a realidade de um povo. O que é que diz a portaria 1998 no seu artigo 1º? Aprova o parecer número 4 da CTBE, que é a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal do Ministério da Agricultura. E o que é que ele traz? Reconhece o Manual de Criação e Manejo Galo de Combate
considerando as características da raça mura, descrevendo procedimentos adequados para a criação e manejo dessas aves, tendo em conta especificidades inerentes da raça, com vistas a atender os princípios que norteiam o bem-estar animal, que é aquilo que eu mencionei sobre as 5 liberdades. Existe no Brasil uma busca organizada de elevar a valorização da avicultura esportiva. E, através do Partido PROS, foi provocado no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes se posicionou de forma favorável ao galismo e, através de forma liminar, ele reconheceu a DPF 640 como uma segurança estendida em todo o território nacional, impedindo o sacrifício das aves combatentes. Era comum nos órgãos de fiscalização e controle e nos órgãos de segurança chegar em um espaço de seleção para reprodutores, que muitos chamam de rinha, e pegar os animais e conduzir ao sacrifício, ferindo todo o ordenamento jurídico que foi apresentado, e o ministro se manifestou de forma favorável. Mas como é comum esse olhar preconceituoso, o Estado de Santa Catarina, através do SEDAC, fez a apreensão de 100 e algumas aves e ia levar para o sacrifício. Um advogado de Blumenau ingressou com a reclamação número 42.764 e o ministro Alexandre de Moraes ratificou a decisão do ministro Gilmar Mendes, pedindo ao Estado que suspendesse o sacrifício desses animais. Isso para comprovar que o que a gente está tratando é com a lei, por isso que ele acatou. No dia 21 de novembro do ano passado, foi a plenário, estava 6-0 em favor do galismo e o ministro Cássio Nunes pediu vistas. Ainda que os 5 no retorno vote contrário, o galismo não pode no Brasil, em momento algum, um agente de segurança pode sacrificar uma ave combatente, salvo dentro das medidas que você sabe, a resolução 37 do CONSEA, quando trata do processo de eutanásia, aí você pode. Do contrário, é inviável fazer o sacrifício do animal sem que você apresente um laudo. Nós temos também a Lei 13.052 de 2014, que revoga o artigo 25 da Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais, onde ele diz que quando a autoridade autuante fizer a condução desses animais, deve ser para guarda e cuidados, e não para sacrifício. Dentro desse universo jurídico, nós procuramos o deputado Garibaldi, dialogamos com o mesmo e ele apresentou um PL que foi sancionado no dia 24 de janeiro de 2020, onde passou a vigorar como a Lei 8.657. Ou seja, o que Ronson está pedindo nessa casa já existe em âmbito estadual. Como o município pode legislar em causa própria, a gente modificou um pouco, junto com o Ronson, a lei municipal para atender a necessidade do município, onde a vigilância sanitária pode se fazer presente, dando voz ao município, impedindo o sacrifício desses animais. A lei estadual, ela hoje no Brasil é a lei mais avançada, porque no artigo 3º ela traz uma segurança diferente para os criadores desses animais, que é deixar o mesmo na condição de fiel depositário quando os animais forem apreendidos, ainda que de forma ilegal, ou seja, nas rinhas. Porque o que nós estamos aqui abordando e barganhando junto aos senhores não é a liberação do combate entre os animais. É a segurança no criar e preservar que está assegurado tanto na Constituição quanto em todas essas leis, desde a estadual até a Lei 13.052. Então, o que nós estamos buscando é isso. Eu finalizo agradecendo aos senhores a oportunidade. Pode perguntar, Ronson. Boa noite. Muito obrigado por sua presença aqui, Luiz Alberto. Quero lhe fazer 2 perguntas. Primeiro, eu vou fazer a primeira. Como você vê este enfrentamento dos ambientalistas frente às tradições em nosso país? Eu vou lhe responder, mas eu espero que os vereadores não percam o foco do que a gente está buscando, que é assegurar o criar e preservar. Mas dentro desse universo existem imposições de narrativas. Grupos que antes eram tidos como minoritários, hoje
se destacam e estão empoderados politicamente. Por quê? Porque eles resolveram acreditar nos seus ideais e buscaram se organizar de alguma forma e hoje não são mais minoritários. Esse embate no Brasil tem como principal oponente os ambientalistas. Os ambientalistas, eles buscam impor uma narrativa onde eles se colocam como padrão social. Eu não sou contra o direito animal, eu não sou contra alguém ser vegano, mas eu exijo que o outro me respeite como eu sou. Vivemos em uma sociedade, em um universo plural, e é na diversidade, nas diferenças, que existe harmonia. Então, hoje no Brasil existe uma luta muito forte, todo mundo acompanha. Hoje existe 2 ADIM tramitando no Supremo Tribunal Federal para tornar inconstitucional a emenda 96, que se transformou no parágrafo 7º do artigo 225, que trata do meio ambiente. E quem está barganhando? Os ambientalistas, porque para eles, você montar em um cavalo, derrubar o boi, é crime. É prática de crueldade e maus tratos. Não leva em consideração que ali está presente um sentimento muito sublime, que é o afeto que existe naquela expressão cultural. Em uma decisão do ministro Barroso, quando da decisão homoafetiva, ele disse que o Estado jamais deveria impedir a expressão da liberdade, que aonde estão os afetos, o Estado deve estar presente. Eu gostaria que ele seguisse o mesmo padrão de pensamento e respeitasse os afetos daqueles que cultuam as tradições do nosso país. Porque são as tradições que contribuem para a construção do tecido social. Própria é conhecida também pelo seu passado. O que nós vivenciamos hoje no presente está muito relacionado com o nosso passado. E se você perde a sua origem, você não existe. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de respeitar os ambientalistas, não impedir esse tipo de posicionamento, mas a gente tem que, sempre que oportuno, apresentar o contraditório, porque eu acredito que a gente precisa, de fato, conviver em harmonia e respeitar as particularidades. Quando surge no Brasil esta organização de ambientalistas? Veja, o mundo não é uma ilha, mas às vezes parece, porque o que acontece lá fora, a gente aqui absorve, existe uma ligação muito próxima. Esse movimento surge na Inglaterra e o Brasil vai lá e absorve. Em 1895, surge no Brasil, na cidade de São Paulo, a primeira entidade de proteção animal, que é a União Internacional de Proteção Animal. Se a gente for parar para fazer um estudo de histórico, você vai perceber. O primeiro decreto surge no governo de Arthur Bernardes, em 1924. Olha, em 1895, os ambientalistas se organizam. Em 24, eles já tentam criar implicações para as casas de espetáculo. É o termo utilizado. Não conseguiram. Mas em 1934, através do Getúlio Vargas, o ministro Juarez Távora não foi quem editou o projeto, isso eu posso dizer sem susto. Eu fiz uma pesquisa e descobri no portal, no site da União Internacional de Proteção Animal, que um dos filhos ilustres dessa entidade, o João Caiafa, é elogiado no portal da União como o idealizador desse decreto. Ele aprontou e entregou ao político. Isso para mostrar o quanto os ambientalistas eles são fortes, organizados, e eles trabalham dentro desse universo. Então, no Brasil, começou em 1895. É o primeiro registro histórico que eu encontrei. Mas vem se arrastando há muito tempo. Aí surgiu o decreto 34, 61 com Jânio Quadros, 62 Tancredo revoga, em 98 surge essa lei dos crimes ambientais. Então é uma luta eterna, mas o importante é que tenhamos vozes para sempre que oportuno poder apresentar o contraditório. Vocês observem o quanto os ambientalistas, de fato, eles são bem articulados e eles tentam impor a sua visão de mundo como padrão. Eu estava fazendo um estudo quarta-feira sobre o Código de Proteção Ambiental do Estado de Sergipe, que foi sancionado em 2017.
E um item me chama muito a atenção e me preocupa. Ele diz que nos ensinos que tratar de meio ambiente e bem-estar animal, o poder público tem que ensinar os alunos a enxergar os animais como indivíduos. E o que é que me preocupa? O Código de Processo Civil brasileiro reconhece os animais como objeto de direito ou objeto sujeito. Ronison tem um galo e o galo pertence a Ronison, mas o galo tem direito a ser bem alimentado, a ser bem protegido. Isso é o que o Código brasileiro determina. Mas o que é que eles estão fazendo? Impondo narrativas para que a longo prazo isso se torne comum e as pessoas passam despercebido. Existe um juiz federal chamado Vicente de Paula que ele está disseminando vários cursos na internet ensinando o que ele chama de direito de quarta dimensão. E no nosso país não existe no ordenamento jurídico o direito de quarta dimensão. Existe um núcleo forte pensando no ambientalismo na Bahia, tendo à frente um promotor de justiça chamado Heron Gordilho, que tem parceria com Kitty Lima aqui em Sergipe. Então, assim, eles são muito bem articulados. E a narrativa é essa. Kitty Lima, antes de sair para a Assembleia, deixou um projeto na Câmara de Vereadores de Aracaju pedindo para retirar a carne vermelha do cardápio de todas as escolas da rede pública municipal de Aracaju. E eu estava lá presente e disse para um colega, a intenção dela é abrir a porta. Um dia, não é nada demais, mas isso é uma forma de impor a cultura vegana. Por quê? Começa dessa forma, tímida, sem que você perceba. Graças a Deus o projeto não passou, mas a tentativa ela continua presente. Então, o debate deve ser mais profundo. Eu acho que algumas pessoas sorriram quando falou aqui sobre galismo, mas eu queria que nós tivéssemos sempre a oportunidade de ter esses espaços para tentar desmistificar. Estou à disposição se alguém tiver mais alguma pergunta. Alguém vai fazer mais alguma pergunta? Não. Então, o senhor fique à vontade para fazer suas considerações finais. Senhores, as flores do amanhã são a semente de hoje. Colhe belas flores quem conserva excelentes sementes. E vocês hoje aqui estão fazendo história. Para o galismo, isso é um momento que vai ser lembrado e celebrado. Vocês fizeram hoje a diferença para a avicultura esportiva sergipana. Tenham certeza que muito irá repercutir. Não é a primeira cidade que a gente faz esse tipo de justificativa. Fizemos em Laranjeiras, em Nossa Senhora das Dores, em Aparecida, em Cedro de São João, a Lei 191 de dezembro de 2019, em Telha. Agora em Aracaju, essa semana está indo para a segunda e última votação. Então, é uma tentativa que a Associação Sergipana está fazendo de dar a publicidade que essa ave tem e precisa ser resgatada. Se a gente for observar, ela está presente em tudo. No esporte, o Clube Atlético Mineiro tem o galo como mascote. O Guarani de Porto da Folha tem o galo como mascote. Na França. Se você, o símbolo da França é o galo. Se você for observar na música, na literatura, Gabriel Garcia Marques, então são vários. E o que a gente não pode é permitir que esse animal, que no passado foi símbolo de grandeza, hoje se torne símbolo e estigma de preconceito. Aqueles que criam esses animais não são pessoas de moral baixa. No passado, pensava-se que quem criava um galo era preguiçoso, vagabundo. Hoje nós temos secretário de governo importantíssimo, criador, um aficionado. Nós temos vereadores, Ronison é um, vereador Isaac em Aracaju é outro, deputado Garibaldi, um apoiador. Então, isso para demonstrar que o nível dentro do universo da avicultura esportiva não é de marginais. Talvez o Estado peque e contribua para que alguns estejam presentes quando ele se omite de regulamentar. Porque aí teria fontes de renda e teríamos como, de fato, organizar dentro de um regulamento. No passado existia. A cidade de Torres tinha. Várias cidades do Brasil tinham o galismo, a prática em si liberado. E a prefeitura recebia porque liberava um alvará de funcionamento. Um órgão como o bombeiro ia ter que liberar uma... Então, assim, eu acho que a regulamentação só contribui. Então, eu agradeço a vocês. Fico muito feliz pela oportunidade.